Depois dos velhos registros, né, que foi essa pastona aqui gigante, vamos agora para os novos registros, só para mostrar como é que eu estou fazendo para registrar as coisas atualmente, né. Eu estou usando um caderninho pequeno agora, né, porque é um pouco inviável você ter um monstro desse, né, gigante, né, e chega um momento que vai saturando, né, isso aqui está muito cheio, e está muito cheio também de informação irrelevante, digamos assim. E aí eu acho que de uma maneira menor eu consigo me esforçar para fazer as coisas mais compactas, né? E escrever como se fosse um diário mesmo. Então eu terminei adquirindo esse caderno aqui, que é aquele caderno inteligente que você pode ficar tirando e botando as folhas, né? Não sei se um fichário seria melhor, mas aí, bom, comprei esse aqui. Aqui é só a abertura do caderno, digamos assim. E aí eu dividi as seções, né, com esses divisores aqui. Aí no caso eu só botei 2 jogos por enquanto, né? Por enquanto tem aqui o Renutsen, que é o que eu estou trabalhando, que é basicamente o Teotihuacan 2.0. Eu fiz umas mudanças nele, ó, já, você vê aqui que já faz um certo tempo, quer dizer, você não vê porque está fora da câmera, né? Já faz um certo tempo ó, que eu trabalhei nele, então ó, comecei, né, a trabalhar nele então em fevereiro desse ano, a gente já está no final do ano, né? Mas aí tem mais atualização, isso aqui foi as mudanças que eu fiz gerais, né, nele, aqui eu fiz umas anotações e aqui vem o primeiro playtest, né? O primeiro playtest eu anotei na outra folha, aí foi no mesmo dia, obviamente, né, que eu comecei. Então você vê que agora tem um bocado de anotação, tá mais conciso, continua ilegível, porque minha letra é horrível, né? Mas aí, por incrível que pareça, eu consigo ler, né? A gente prepara isso aqui, porque se me roubarem, não vou roubar minhas ideias. É não, brincadeira. Aí aqui, bom, eu fiz um playtest no dia 15, ó, aí anotei aqui o que eu fiz e tal, foi meio na dúvida, né? Aí deu uma anotada na pontuação, como fazer, modificar e tal, algumas ideias. Aí ficou bem conciso. Aí depois de 3 dias, né, 18/8, ou 18/2, eu fiz vários playtests aqui, ó. No caso fiz 2. E aí já tive mais umas novas ideias, aí montei um diagramazinho aqui, né. Aí no dia seguinte eu já fiz um outro playtest, já fiz uns testes lá. E aí eu já fiz um novo teste agora, ó, bem recentemente, ó. Isso aqui foi tudo em fevereiro, ó. Aí ficou esse tempão todinho parado, né. Mas eu sempre tentei, esse ano foi meio loucura, né, assim, lá na universidade, tá? Então, eu meio que tentei retomar. E aí eu tô retomando mesmo, e eu quero agora seguir esse negócio, sendo que esse aqui eu mudei boa parte do aspecto do jogo, que era cada um ter a sua pirâmide, cada um ter o seu pino e ir mexendo lá e ficar meio isolado. A minha ideia é deixar o jogo muito mais interativo agora, porque vai ser um jogo apenas para 2 jogadores, e aí um jogo de 2 jogadores que não tenha muita interação, perde o sentido, perde o propósito, né? Então terminou que eu modifiquei umas coisas, aí depois eu vou fazer uma postagem só para mostrar isso aqui, até porque isso aqui foi uma primeira ideia, conceito que eu tive, e aí eu vou fazer mais testes, né, para ver se isso aqui funciona. Eu acho que funciona, não tenho certeza. É bom eu testar também com outras pessoas, até para ver o que é que elas estão achando, já que eu estou muito enviesado para o próprio Teotihuacan, né? Essa versão anterior do Renutsen, ele estava muito parecido com o Teotihuacan, eu dei uma remexida, mas ainda assim continuou parecido, né? Aí eu não, vou mudar, aí eu fiz uma mudança que não é uma mudança radical, mas que é uma mudança que tem um impacto muito grande, porque agora os jogadores vão compartilhar os pinos que vão empurrar os blocos, e as rampas e tudo, então eles vão compartilhar tudo, então isso vai gerar uma interação muito forte, que pode ficar ruim, né? Eu não sei, eu joguei comigo mesmo e eu gostei de jogar comigo mesmo. Mas eu acho que talvez seja frustrante, não sei, eu ainda vou testar. Mas aí tem aqui algumas ideias, aí a partir daqui está em branco, né? E aí eu já montei um novo tabuleiro dessa nova versão, devo testar algum dia desse aí. Não sei se até o final do ano eu consigo testar, mas vou ver se eu consigo, para pelo menos já ir avançando, porque minha ideia é de fato me dedicar um pouco a esse jogo para deixar ele pronto, né? Mesmo ele sendo um jogo de 2 jogadores com 39 dados, né? Diminuir de... Eram 80, mas eram 80 porque eram 4 jogadores, né? Eu diminuí para 39. Porque virou só para 2, seria 40, mas eu tirei uma cor. Bom, eu fiz uma série de modificações. Se você tem acompanhado o site, eu acho que eu já fiz uma publicação sobre isso aqui. E eu acho que eu já fiz, não sei se eu fiz um vídeo, acho que não, mas eu já fiz uma publicação sobre isso, com certeza. Falando sobre a nova versão do Teotihuacan, né, que é o Renutsen, que eu mudei o nome, obviamente, né, porque já tem um jogo com o nome Teotihuacan que roubaram aí meu nome. Mas bom, whatever, tá aí. E o outro jogo que tá aqui é o Alters. Aqui já é uma outra divisória do próprio caderno inteligente, né, que ele tem. E aí, aqui é um jogo que já está mais, digamos assim, amadurecido. Para mim ele está praticamente pronto. Isso aqui eu dei uma retomada nele depois de quase 2 anos parado, porque eu tinha parado de trabalhar com ele em 2020, por conta da pandemia, né? Esse não é o tipo de jogo que eu consigo testar sozinho.
Ao contrário do Renutse, né, que eu posso testar sozinho, esse aqui eu não consigo testar, é impossível testar sozinho. Então parou, né? Chegou a pandemia, morgou, encerrou, e aí passou muito tempo eu consegui retomar, mas eu retomei em janeiro desse ano. E aí eu já dei um apanhado do que era problemático, né? E aí já comecei a trabalhar em cima desses problemas para poder resolver. Eu não sei se eu já fiz uma postagem sobre isso, talvez eu tenha feito já. Eu acho que eu fiz, porque eu lembro disso aqui. E aí o bom dessa organização é que eu vou fazendo isso aqui e aí depois é só pegar isso aqui e passar para o post, né? No caso agora eu vou deixar de fazer isso, né? Porque eu não vou mais escrever, porque é um trabalho duplo, né? Eu vou escrever aqui e aí depois eu vou repassar para o site, porque aí eu tenho que ajustar tudo isso aqui, todo o texto, para ficar de acordo com... para o leitor entender, né? E para ficar uma leitura mais agradável e não tão técnica, digamos assim, né? Mas aí eu botei essa mesma tabela lá, né? Comentei sobre ela, tal qual eu comentei aqui, né? E aqui foram várias ideias que eu fui tendo, ó. E aí o jogo continuou tendo playtest, continuou evoluindo, certo? Então aqui, ó, 25 do 1, 19 do 3, um pouco lento, né? Porque era para ter esses updates pelo menos uma vez no mês, né? Mas aí eu tava muito devagar. E aí, ó, 10 do 5, então pelo menos uma vez a cada 2 meses eu tava progredindo. Aí eu acho que aqui a gente vai dar uma parada. Ah, deu não, ó. 24 do 6, ó. Então a coisa aqui já melhorou um pouco, mas aí vai ter um hiato agora, pronto. 26 do 6, então foi bom, que eu já testei uma vez e testei logo depois. E aí parou, certo? Encerrei, mas aí o que é que tava faltando eu fazer? Tava faltando eu colocar uns adesivos numa fichazinha, já botei, certo? Para deixar a pontuação um pouco mais fácil, para ficar tipo Dixit, né? Que tava usando as letras e era um pouco confuso. Não que fosse assim na produção final, mas eu já estou fazendo algo mais próximo da produção final para ter uma noção se funciona ou não, se o negócio presta ou fica meio capenga, né? E aí eu fiz agora também um tabuleiro de pontuação, porque antes eu anotava desse jeito, né? Assim, ó. Deixa eu botar aqui porque aqui é mais visível. Eu anotava assim, né? Eu dizia, não, a primeira rodada, fulano tantos pontos, tantos... Aí segunda, aí anotando. Sendo que é nessa anotagem aqui, né? Anotação. A coisa perdi o fluxo, né? Eu ficava meio travado calculando os pontos, especialmente quando tinha muita gente. Então teve partida que eu joguei com 7 jogadores que ficou muito tempo na contagem de pontos, coisa que deveria ser veloz, né? Ser um negócio rápido, porque é um party game, né? A galera não quer perder muito tempo contando ponto, que é mais jogar do que contar ponto, né? O ganhar ou vencer num jogo desse aqui é mero acaso, assim, né? Acaso não, né? Mas é algo adicional, digamos assim, né? Porque a ideia é que o jogo seja divertido o suficiente para ter graça, mesmo você perdendo ou ganhando, independente dos pontos e tudo mais, né? Bom, e aí eu atualizei essas coisas, devo imprimir essa semana agora, né? O próprio tabuleiro de pontos, que vai ter um espaçozinho para algumas cartas e tá, vai ficar um pouco mais organizado, porque atualmente está tudo meio solto, sem um tabuleiro, né? Eu não sei, eu acho que vai ter que ser mantido esse tabuleiro para o jogo final, o que não é um problema gigante, né? A gente pode fazer ele do tamanho da caixa, né? Se eu for produzir sozinho, supondo, né? E eu não preciso fazer com papelão, né? Pode ser um papel de gramatura alta que consiga deixar o bicho mais durinho e deixar ele na mesa firme, né? Não é isso. Na verdade tem um outro jogo aqui, mas aí como esse outro jogo eu ainda não divulguei no blog, eu quero mostrar só depois, falar sobre ele especificamente, apresentar. Ele está parado faz muito tempo, eu não sei desde quando, mas também faz muito tempo, mas eu pretendo retomar. E aí vamos ver se 2023, né, vira o meu 2017 para design, né? Porque eu acho que em 2017 eu trabalhei muito e eu quero ver se eu retomo esse ritmo para ter aí alguns jogos nesse ano, para aproveitar, né, que acabou as coisas pesadas lá na UFCA, digamos assim, né? A coordenação terminou, então acho que agora eu consigo voltar a fazer os jogos e eu estou empolgado também, então acho que vai dar certo. É isso, um vídeo mais curto, só para apresentar aí como eu tenho registrado atualmente, né, as minhas coisas nesse caderninho aqui. Não é uma propaganda, até porque, assim, sendo bem sincero, eu não sei se eu recomendo o caderno para quem for fazer alguma coisa com game design. Talvez, se você for organizado, um caderno normal sirva, desde que o que eu recomendo é o tamanho. O tamanho desse caderno aqui, ó, se você for ver, ele não é tão grande, ó. E isso é bom porque eu consigo transportar ele para todo canto. Sendo que eu achei esse caderno um pouco frágil, né? Porque ele não é fixo, né, digamos assim. Eu consigo destacar as coisas. Só para vocês entenderem, deixa eu mostrar uma folha aqui aleatória. Eu posso chegar aqui e fazer isso, né? Tirar a folha e botar em outro canto. Aí, ó, é bem frágilzinho, né? Então eu acho que talvez fosse melhor ter adquirido alguma coisa mais resistente, né? Não sei se ele vai durar muito, eu tenho ele há pouco tempo, né? Então eu tenho desde o início do ano, não.
desde o meio do ano, acho. E aí a ideia é que o bom desse caderno é que eu posso comprar outros do mesmo estilo, do mesmo tamanho e manter uma certa uniformidade, né? É isso aí. Valeu, espero que tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo depois da criação do canal, né? Que o canal está agora aberto. E espero que vocês acompanhem aí. Foi um pouco morgadinho, porque só foi uma mostra no registro, nem apareci no vídeo, né? Mas aí eu pretendo nos próximos vídeos aparecer e demonstrar os jogos, né? Que eu acho que fica mais interessante. Beleza? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.